Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e elevado trono, e as bordas de seu manto enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E as molduras das portas se moviam com a voz dos que clamavam. E a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim que vou perecer, pois sou homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou até mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou em minha boca e disse: Eis que isto tocou em seus lábios. Assim já foi afastada a tua culpa, e purificado estás do teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem irá por nós? Então eu disse: Eis-me aqui, envia-me. Então ele me disse: Vai, e diz a este povo: Certamente ouvireis, mas não entendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Faze o coração deste povo se encher de gordura e os ouvidos deles ficarem pesados, para que não vejam com seus olhos, nem ouçam com seus ouvidos, nem entendam com seus corações, e assim não se convertam, nem eu os cure. E eu disse: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as cidades sejam devastadas, e não fique morador algum, nem homem algum nas casas, e a terra seja devastada por completo. Porque o Senhor removerá as pessoas dela, e no meio da terra será grande o abandono. Mas ainda a 10ª parte ficará nela, e voltará a ser consumida. E como uma grande árvore, ou como o carvalho, em que depois de serem derrubados ainda fica a base do tronco, assim a santa semente será a base dela. Isaías capítulo 7. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para fazerem guerra contra ela, mas não quiseram vencer a batalha contra ela, e avisaram a casa de Davi, dizendo: Os sírios se aliaram aos de Efraim. Então o coração dele se agitou, e também o coração de seu povo, tal como as árvores do bosque que se agitam com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: Agora tu e teu filho, Seer-Jazube, sai ao encontro de Acás, ao final do arqueduto do tanque superior, na estrada do campo do lavandeiro. E dize-lhe: Tem cuidado, mas fica calmo. Não temas, nem desanime teu coração por causa dessas 2 pontas fumegantes de lenha, por causa do ardor da ira de Rezim, dos sírios e do filho de Remalias. Pois o sírio teve maligno conselho contra ti, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: Vamos subir contra Judá e o aflinjamos e repartamos entre nós, e façamos reinar como rei no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: Isso não subsistirá, nem sucederá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 75 anos Efraim será quebrado, e não será mais povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não credes, não ficareis firmes. E o Senhor continuou a falar a Acás, dizendo: Pede para ti um sinal do Senhor teu Deus. Pede ou debaixo, ou das profundezas, ou de cima das alturas. Mas Acás disse: Não pedirei nem porei teste ao Senhor. Então Isaías disse:
Ouve agora, ó casa de Davi. Achais pouco cansardes aos homens, para cansardes também a paciência do meu Deus? Por isso o Senhor, Ele mesmo, vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e fará nascer um filho, e ela chamará seu nome Emanuel. Manteiga e mal ele comerá, pois saberá como rejeitar o mal e escolher o bem. Mas antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra da qual tendes pavor será desamparada a seus 2 reis. O Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, dias que nunca vieram, desde o dia em que Efraim se desviou de Judá, quando vier o rei da Síria. Porque acontecerá que naquele dia o Senhor assoviará as moscas que estão na extremidade dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Assíria. E virão, e todas elas pousarão nos vales desabitados e nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros, e em todos os arbustos. Naquele dia, o Senhor raspará com uma navalha alugada da além do rio, por meio do rei da Síria, a cabeça e os pelos dos pés, e até a barba será tirada por completo. E acontecerá naquele dia que alguém estará criando uma vaca jovem e 2 ovelhas. E será que, por causa da abundância de leite que lhe derem, ele comerá manteiga e mel, todo aquele que for deixado no meio da terra. Será também naquele dia que todo lugar em que antes havia 1000 videiras do valor de 10.000 moedas de prata, se tornará lugar para espinhos e para cardos. Que com arco e flechas ali entrarão, porque toda a terra será espinhos e cardos. E também todos os montes onde costumavam ser cavados com enxadas, não se irá a eles por meio dos espinhos e dos cardos. Porém, servirão para se enviar bois e para que o gado miúdo pise. Isaías capítulo 8. Disse-me também o Senhor: toma para ti um grande letreiro e escreve nele com pena para o uso humano. Maer, Salal, Asbaz. Então tomei comigo testemunhas fiéis, o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias. E vim até a profetisa que concebeu e teve um filho. E o Senhor me disse: chama o nome dele de Maer Salal Asbaz, porque antes que o menino saiba falar papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão tomados pelo rei da Assíria. E o Senhor continuou a falar comigo, dizendo: dado que este povo rejeitou as águas de Siloé, que correm calmamente, e se alegrou com Rezim e com o filho de Remalias, por isso, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio fortes e impetuosas, que é o rio da Síria com toda a sua glória, e subirá sobre todas as suas correntes de águas, e transbordará por todas as suas margens. E passará por Judá, e o inundará, chegando até o pescoço. E ao estender suas asas, encherá a largura de tua terra, ó Emanuel. Ajuntai-vos, povos, e sereis quebrados. E ouvi todos vós que sois de terras distantes. Veste vossos cintos, e sereis quebrados. Preparai vossos cintos para a batalha, mas sereis quebrados. Reuni-vos para tomar conselho, mas ele vos será desfeito. Falai alguma palavra, porém ela não se confirmará, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com mão forte, e ele me ensinou a não andar pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis de conspiração a tudo quanto este povo chama de conspiração, e não temais o que eles temem, nem vos assombreis. Mas ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e a Ele seja Ele vosso temor, e Ele seja vosso assombro. Então, Ele será como santuário para vós, porém como pedra de ofensa e por pedra de tropeço para as 2 casas de Israel,
como laço e como rede para os moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrados, enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre meus discípulos. Esperarei ao Senhor, que esconde seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis aqui eu e os filhos que o Senhor me deu. Somos como sinais e como maravilhas em Israel, pelo Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. E quando vos disserem, consultai aos que se comunicam com os mortos, e aos encantadores que murmuram, sussurrando entre os dentes. Por acaso não deveria o povo consultar a seu Deus? Perguntarão aos mortos por causa dos vivos? Respondei: à lei e ao testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, não haverá amanhecer para eles. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, quando tiverem fome e ficarem enfurecidos, então amaldiçoarão a seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis aflição e trevas. Haverá angustiante escuridão, e para as trevas serão empurrados. Apocalipse, capítulo 19. E depois destas coisas, eu ouvi uma voz de uma grande multidão nos céus que dizia: Aleluia! Salvação, glória, honra e poder ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois ele julgou a grande prostituta que com a sua prostituição corrompia a terra, e vingou da mão dela o sangue dos servos dele. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais se prostraram e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e diziam: Amém, Aleluia! E saiu uma voz do trono dizendo: Louvai ao nosso Deus, todos vós os servos dele, e vós que os temeis, tanto pequenos como grandes. E eu ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, dizendo: Aleluia, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Alegremos e fiquemos muito contentes, e demos glória a Ele, pois já chegou a festa do casamento do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. E foi concedido a ela que se vestisse de linho fino puro e brilhante, pois o linho fino são as justiças dos santos. E ele me disse: Escreve: Benditos são aqueles que foram chamados para a ceia da festa de casamento do Cordeiro. E ele me disse: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu me lancei aos pés dele para o adorar, mas ele me disse: Olha, não faças isso. Eu também sou companheiro de serviço teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado Fiel e Verdadeiro, e em justiça ele julga e guerreia. E os olhos dele eram como uma chama de fogo, e sobre a cabeça dele havia muitos diademas. E ele tinha um nome escrito, que ninguém sabia, a não ser ele mesmo. E ele estava vestido de uma roupa tingida em sangue, e o nome dele é chamado Palavra de Deus. E os exércitos no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da boca dele saía uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele as dominará com vara de ferro. E ele pisa na prensa do vinho da ira e da indignação do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre sua roupa e sobre sua coxa escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava no sol, e ele clamou em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu:
Vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos chefes militares, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que se assentam sobre eles, e a carne de todos os livres e servos, e dos pequenos e dos grandes. E eu vi a besta, e os reis da terra, e os exércitos deles juntos para fazerem guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo e contra o exército dele. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fazia os sinais sobrenaturais, com os quais tinha enganado aos que receberam a marca da besta e a adoraram a imagem dela. Estes dois foram lançados vivos no lago do fogo ardente e enxofre, e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado sobre o cavalo, e as aves se saciaram com as carnes deles. Hoje concluímos a gravação do dia 257 do Plano de Leitura Bíblica. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. E se você chegou aqui agora e quer fazer essa leitura junto conosco, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho. Todos os dias, às 4 horas da manhã, um novo vídeo vai ao ar com a leitura do dia. Você pode baixar o plano da leitura no link que está na descrição desse vídeo. A todos vocês que fizeram essa leitura, eu peço para deixar o like no vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Por hoje eu fico por aqui. Peço a Deus que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe o seu dia. E até amanhã, se assim Ele nos permitir.